Salmo 93, versículos 1 a 5, com o tema dessa manhã, Vossa Excelentíssima Majestade. Assim diz a palavra do Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os bramidos das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós nos encontramos nessa manhã, trazidos pelo Teu Santo Espírito a este local, mas não apenas como frequentadores de igreja, não apenas, nem mesmo como cultuadores, Senhor, mas como aqueles que são posicionados no seu devido local e lugar, quando compreendemos diante de quem nós estamos. Estamos diante do Rei do Universo. Somos seus súditos, Senhor. E cabe aos súditos ouvirem os decretos divinos e obedecê-los à risca, Senhor. E queremos aprender de Ti nessa manhã. Revela a nós a Tua identidade real, aplica aos nossos corações a Tua graça, Senhor, e dá-nos condições de ter as verdades deste texto vivenciadas ao longo dessa semana, nas nossas famílias, Senhor, no nosso trabalho, nos contextos de vida mais diversos e relacionamentos que possuímos, Senhor. Que o tempo inteiro nos vejamos como súditos do Senhor, vivendo debaixo da Tua lei, em nome de Jesus. Amém. A coisa anda tão feia na vida política do Brasil, que cada dia mais, nas redes sociais, as pessoas estão pedindo o retorno da monarquia. Você já viu alguns desses aí? Tem um presbítero aqui na igreja que gosta dessa ideia. Mas o que seria, na prática, um regime monárquico? Um regime político monárquico? Talvez muitos não saibam, mas a monarquia é a forma de governo mais antiga que ainda está em vigor em algumas das nações do nosso mundo moderno. Nesse sistema, o monarca, ele é o chefe de Estado. Ele é colocado ali, talvez de forma hereditária, mas sendo um rei ou uma rainha, ele ostenta uma coroa, um manto real e um cetro. São símbolos do poder que lhe é conferido para governar, o ofício de reger e de coordenar a administração da nação, tendo em vista o bem comum e a harmonia social. E talvez você esteja familiarizado com a ideia de rei e rainha das fábulas, na verdade, das histórias que nós temos. Mas quando nós pensamos sobre o domínio real e não fantasioso de um rei sobre uma nação ou um país, normalmente você tem um documento que oficializa o que esse rei pode ou não pode fazer. Ele não faz qualquer coisa. A autoridade dele é definida normalmente por uma carta magna. Por exemplo, tem a famosa Carta Magna de 1215, que falava dos poderes do rei João da Inglaterra. E ela ficou muito famosa por mostrar como de fato um rei age, como ele opera e como ele deve governar uma nação. O problema, queridos, que nós temos de santificar sistemas políticos e de elevá-los a uma condição de divindade é porque nós nos esquecemos que todos os sistemas desse mundo têm alguma falha. Ainda que ao longo da história nós tenhamos visto até alguns reis que tentaram governar com justiça, reger sobre os seus territórios de forma justa, mas os exemplos de reis terríveis são inúmeros. Reis que trouxeram profunda dor e amargura aos seus súditos. Talvez você conheça algumas dessas histórias. Por exemplo, o rei Nadir Shah, o rei da Pérsia, no século XVIII, que torturava e matava muito dos seus súditos para descobrir se havia alguma conspiração contra ele. Talvez mais famoso que ele, o rei Ivan IV, o terrível, rei da Rússia no século XVI, que quando criança já demonstrava a sua natureza dócil, atirando cães e gatos por cima do muro do castelo. Quando a sua mulher morreu, a mulher do rei Ivan, ele achou que ela tinha sido envenenada pelos nobres russos e matou cada um deles. Seu próprio tesoureiro
foi cozido num caldeirão, só para dar um gostinho especial, entendeu, né? Seu próprio tesoureiro. Um dia Ivan espancou a sua nora porque não gostou da roupa dela. Já imaginou se você fizesse isso? Se você saísse por aí batendo na sua nora, só porque eu sou o rei, não gostei da sua roupa. Pá, pá, pá. Ia ficar feia a coisa. Quando seu único filho vivo discutiu um dia com ele, ele pegou o cetro, deu uma cacetada na cabeça e o menino morreu na frente dele. Esse era o rei Ivan, o quarto, o terrível. Queridos, isso não é diferente da história do povo de Deus. O livro de Reis, nas Escrituras Sagradas, o primeiro e o segundo, mostram que inúmeros monarcas na história do próprio povo de Israel, vez após vez, fizeram o que era mal, o que era abominável aos olhos do Senhor, sem um pingo de arrependimento e remorso. Poucos são os que se salvam ali no meio. Você tem que botar numa peneira e ver quem foi o rei que acertou um pouco mais. Mas a maioria deles pisou feio na jaca. E tantas vezes nós chegamos à conclusão, a duras penas, de que os reis, na verdade, a forma como eles agem, são apenas um reflexo da própria maldade do povo. De que eles acabam fazendo exatamente aquilo que é um problema do povo. E esse também é o nosso problema. Os nossos reis, os nossos políticos, os nossos presidentes continuam a reproduzir a maldade que existe no coração do povo brasileiro. Como resolver isso? Se botar um rei do lado de fora não resolve, como que você resolve o problema de uma nação? E a forma como esse texto nos mostra hoje, nos traduz a doutrina das Escrituras do reinado de Deus sobre nós, é que esse rei você tem que colocar dentro de você. Esse rei não pode agir apenas externamente a nós, mas ele deve ser capaz de nos governar no nosso mais profundo interior, no nosso coração. Esse rei deve ser capaz de nos transformar em súditos reais dele, não apenas por forças externas, mas um rei que tem poder sobre absolutamente todas as coisas desse mundo. E é nesse rei que nós podemos confiar, é a ele que nós podemos nos submeter. Nós podemos ser súditos fiéis e obedientes do Senhor, porque ele é o único que pode governar os nossos próprios corações. E nessa manhã nós vamos ver 4 atributos deste rei, a quem nós devemos honra, glória e louvor, como nós acabamos de cantar. E eu vou mudar um pouquinho meu estilo de sermão nessa manhã, em vez de falar o que vai vir, eu vou manter o suspense. Então eu falo cada um de cada vez. A primeira característica que eu e você vamos aprender nessa manhã é que o nosso rei reina, o Senhor reina de forma inabalável. Olha o primeiro versículo, versículo 1. Quando diz, reina o Senhor. Ele começa com uma frase bem curtinha, uma proposição bem forte. Apenas 3 palavras e ponto final. Reina o Senhor. Isso é um fato. O salmista não está começando a descrever dessa maneira para que nós entremos num debate sobre se de fato ele reina ou não. Será mesmo que ele reina? Não é assim que funciona. Ele reina. Ponto. Esse é o fato que governa esse mundo. É uma afirmação basilar a respeito do universo. Neste exato momento, o Senhor reina. Você entende isso? Neste exato momento, o Senhor reina. Ele é o regente de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele preserva e governa sobre todas as suas criaturas e as suas ações de forma muito santa, sábia e poderosa, como o nosso catecismo menor fala na pergunta número 11. O governo de Deus é um estado deste mundo, quer as pessoas reconheçam, quer não. Isso está acontecendo neste exato momento. E ele não reina apenas de qualquer maneira, mas o seu reinado é um reinado majestoso e cheio de glória. Olha o que o versículo diz. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Essa ideia de um rei majestoso, ela está muito associada ao início da palavra de Deus, que logo no início da criação começa a descrever a glória de Deus a partir das coisas que foram criadas. O texto nos diz aqui claramente, queridos, que o Senhor, ele se veste com uma roupa especial. Rei que é rei, você sabe disso, ele tem uma roupa especial, não é qualquer roupinha que você sai comprando ali no Parque Shopping, não. O rei, ele tem uma manta. A sua glória é traduzida pelo detalhamento artístico dessa roupa que é feita de forma personalizada para ele, para traduzir a sua grandeza, o seu status e o seu poder. E a palavra de Deus nos mostra que a glória do nosso Deus
é a roupa que o reveste. É muito interessante. Quando nós estudamos em teologia sistemática os atributos divinos, um dos atributos que nós estudamos é o atributo da glória de Deus. E a glória de Deus talvez seja um dos atributos mais difíceis de definir, porque ela é um atributo que depende da conjunção e da síntese de vários outros atributos que falam da glória e da grandeza de Deus. E às vezes fica parecendo uma coisa um pouco abstrata para a gente. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que a glória de Deus tem um elemento concreto. Deus é envolto numa luz inacessível. A sua glória é traduzida nas Escrituras Sagradas de uma forma muito simples e assustadora. Luz, pura luz, luz ofuscante. Algumas pessoas na palavra de Deus tiveram a oportunidade aqui e ali de se deparar com uma olhadinha nessa luz. E não foi uma situação muito fácil para eles. Certo dia, um tal Paulo, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, estava no caminho para Damasco, com o objetivo de arrancar os cristãos das suas casas e encarcerá-los. E essa luz o alcançou no caminho para Damasco, a ponto do homem ficar cego, a ponto de transformar completamente a vida daquele homem. Servos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, todas as vezes que se depararam com essa cena, foram chocados pela grandeza de Deus. É luz inacessível, luz letal, porque ela traduz a santidade e a grandeza de Deus. Queridos, essa glória fala de um Deus que é acima de todas as coisas, um Deus que é imutável, um Deus que é permanente. Veja que o próprio texto nos diz que a criação está firmada a isso quando ela afirma: firmou o mundo que não vacila. A própria imutabilidade gloriosa de Deus é transferida pela forma como ele cria agora todas as coisas. E o próprio mundo não vacila. É curioso pensar que algumas pessoas, ao longo da história da igreja, usaram esse versículo, versículo 1 do Salmo 93, para achar que, para deduzir que o mundo estava estabelecido de uma maneira inabalável, como se a Terra estivesse no centro do universo e todos os outros astros estivessem girando ao redor da terra. Mas aqui, queridos, o salmista ele não está preocupado em nos dar uma tese científica de como a física explica os movimentos dos astros celestes. Não é o ponto do texto. O ponto do texto é mostrar que existem coisas que parecem abaláveis nesse mundo, questões que parecem vacilar, mas o nosso Deus é imutável e ele firma todas as coisas nesse mundo. As coisas físicas e também os princípios e as leis que governam este mundo, sejam elas naturais, mas também as leis morais. É ele quem determina todas as coisas. Ele é o sedimento e ele é o cimento. Ele é a superfície que não se abala. E uma mensagem tão necessária para um mundo como o nosso, que parece ser tão instável, não é verdade? Nós vivemos num mundo instável e nós, infelizmente, criamos instabilidade nesse mundo. Tantas vezes eu e você apoiamos as nossas seguranças e as nossas confianças em coisas que nós sabemos que são instáveis e ainda assim a gente faz isso. Nós somos como aquelas crianças que pegam um copo d'água, que a mãe deu um copo d'água para ela, só que ela está doida para brincar e ela fala: filho, bebe a sua água. Aí a criança: tá, eu vou beber já, eu só quero brincar um pouquinho. Aí ela põe o copo d'água em cima de uma rede de balançar, como se o copo fosse capaz de ficar ali. Ou talvez mais conhecido para você, a criança que põe o prato de comida na beira da mesa, assim. Já viu? Vai cair a qualquer momento, não é verdade? Mas o nosso Deus, queridos, é aquele que pega o nosso prato de comida, tira da ponta da mesa e coloca no centro da mesa. Ele nos dá fundamento firme para as coisas deste mundo. Tantas vezes nós confiamos a nossa felicidade em projetos que nem sabemos se acontecerão. Adquirimos seguros de vida contra todos os possíveis riscos desse mundo. Fazemos planos de como nos tornaremos cofres invioláveis. Se eu conseguir me estabilizar financeiramente, se eu conseguir me estabilizar emocionalmente, seja num concurso público, seja num casamento, então eu estarei seguro para sempre. Mas muitas vezes as nossas tentativas descartam Deus do planejamento. Queremos ser estáveis, sem contar com a estabilidade que só Ele pode nos fornecer. E muitas vezes Ele permite sim que os nossos copos caiam no chão, não é verdade?
que o nosso prato espatife, faça aquela lambança toda. Para que nós não confiemos na nossa habilidade de estabilizar as coisas, mas dependamos do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre o reinado dele. Se nos lançamos a ele, teremos estabilidade. Se nos submetemos a ele, teremos uma vida que de fato tem segurança e pode caminhar agora e avançar. Mas veja que isso está intimamente ligado ao que ele fala agora também no segundo versículo, de que ele apenas não tem um reinado inabalável, mas também um reinado eterno. Veja o versículo 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Esse reino imutável do Senhor tem um caráter atemporal, ou seja, ele não está preso ao tempo. Essa é uma característica muito curiosa e talvez realmente esse seja o atributo divino mais difícil de entender. A gente afirma nas músicas o tempo inteiro, Deus é eterno, a gente canta isso, Deus, tu és eterno, mas eu garanto para vocês que a gente não sabe o que a gente está falando. A gente não entende muito bem o que a gente está falando. É curioso, para pensar. A Bíblia afirma que Deus é o Criador de todas as coisas, mas Ele mesmo não é criado por ninguém. E isso é uma distinção crucial entre nós, criaturas, e o Criador. O reinado dele não tem início. Como isso é possível? Se você virar para alguns dos nossos mais idosos aqui na igreja, você perguntar assim, há quanto tempo você já mora em Brasília? Alguns deles vão falar assim, ixi, meu filho, minha filha, já moro em Brasília já tem quase 50 anos. Quase 55 anos. Eu sou tão velho nessa cidade quanto a própria cidade. Eu construí essa cidade com as minhas mãos. Mas se você perguntar para o nosso Deus, Senhor, há quanto tempo o Senhor habita na sua luz inacessível? Ele vai virar para mim e para você e falar assim, vamos mudar de assunto? Tem alguma pergunta mais fácil para a gente lidar? Porque nós não conseguimos conceber isso. A nossa lógica humana, ela trabalha na lógica de causa e efeito. Sabemos que todo efeito nesse mundo tem que ter uma causa. Mas Deus não é um efeito. Ele é a causa de todas as coisas. Ele sempre foi. Seu reinado não tem início, não tem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Como conceber algo desse tipo? Meus irmãos, ainda que eu e você não tenhamos uma dimensão exata, porque a nossa cabeça linear está presa a essa criação temporal, ainda assim, essa verdade, nessa manhã, traz grande conforto a mim e a você. Porque isso significa, meus irmãos, que esse mandato divino, para o qual o nosso Deus é eleito, não tem início e não tem fim. Ele não tem sucessores e não tem antecessores. É interessante a gente pensar nisso. Num sistema monárquico clássico, um rei, ele fica como rei até morrer. E depois que ele morre, passa para quem? Passa para os seus filhos. Quem sabe um deles vai ser o rei, ou quem sabe uma delas vai ser a rainha, porque ele tem herdeiros que entram nessa cronologia. Mas o rei celestial não morre. Queridos, ele não morre. O reino dele é estável e eterno. Seu trono não pode ser ameaçado por golpes de família, nem esquemas, nem traições. Porque antes dele nenhum se formou e depois dele nenhum outro haverá. Glória a Deus por isso, queridos. Olha que coisa interessante. O nosso Deus, ele reina de forma perfeita e essa é a segurança para nós. A eternidade dele é a segurança para a nossa não eternidade. Nós temos um início, mas ele já sabia todas as coisas. Ele decreta todas as coisas que acontecem hoje a partir do início. Nós podemos descansar no Senhor e acalmar o nosso coração nele, porque ele conhece o dia de amanhã. Ele sabe o que vem depois, ele determinou todas as coisas que aconteceriam. E por isso nós não podemos e nem precisamos ficar ansiosos. Eu e você passaremos, ele sempre estará aí. O Senhor sempre estará aí. Para pensar com relação às promessas do Senhor feitas a nós. O Senhor é o único monarca desse mundo que não deixará promessas não cumpridas para a próxima gestão. Pensa nisso. Porque essa é a nossa decepção constante, não é verdade? Eu e você, todo ano,
Vem ano, vai ano, começa as eleições municipais, prefeituras, deputados federais, distritais, e a bagunça começa. Todo mundo é populista, todo mundo quer voto. A maioria deles incapazes de cumprir aquilo que se propõe a fazer. Não é assim com o nosso Deus, meus irmãos. Prova disso é que ele vem desde o início da eternidade cumprindo especificamente cada uma das suas promessas com relação ao seu povo. E ele continuará fazendo isso, porque o nosso Deus é assim, ele é fiel e o seu caráter é imutável. Ele é eterno, queridos. Isso te traz um certo alívio? Um alívio de que agora eu e você não apenas podemos constatar essa realidade, mas agora fazemos parte da história de Deus no fato de que eu e você nos tornamos eternos daqui para frente. Eu e você não teremos mais fim. A alegria daqueles que se submetem a um Deus que é eterno e soberano é de que a morte terrena não é o fim da minha e da sua história. Nós temos muita coisa para viver ainda. Às vezes você pensa de forma tão terrena, né? Ah, eu não quero morrer não quero ir para o céu, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui no mundo ainda. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero passar num concurso, eu quero fazer uma série de coisas. Deus vira para a gente hoje, ele fala assim, bobinhos. O que são 80 anos nesse mundo, 90 ou 100, 110, 120 para alguns, comparados a toda uma eternidade de trabalho, serviço e alegria para a glória de Deus. Deus nos chama a pensar na eternidade hoje. Ele é inabalável, ele é eterno, mas também ele é poderoso. Olha o versículo 3 e 4, os versículos 3 e 4. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os bramidos das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O salmista agora começa a utilizar uma figura que traz um elemento de fúria, o barulho intenso gerado pelas águas turbulentas de um rio ou de um mar que se levanta em toda a sua agressividade. Eu nunca tive a oportunidade de ir às cataratas do Iguaçu, mas aqueles que foram já me disseram que o barulho é algo impressionante, não é verdade? Quem de vocês aí já foi, eu não sei, mas ou quem sabe nas cataratas do Niágara, coisas impressionantes. Sabe, a palavra de Deus nos mostra que tantas vezes essa violência da natureza foi uma coisa assustadora para o povo de Deus. E ela estava frequentemente, desde o início, associada a uma espécie de punição divina sobre o pecado do homem. Todas as vezes que a natureza se rebelava, era uma prova de que o pecado havia afetado toda a criação e de que Deus agora estava utilizando essas coisas para julgar o seu próprio povo. Temos, por exemplo, em Gênesis 6, a famosa história do dilúvio da Arca de Noé. As águas turbulentas que assolaram e ceifaram muitas vidas e assolaram as paredes daquela arca por 40 dias e 40 noites. Temos o profeta Jonas, o rebelde que não quer saber de pregar o evangelho, as boas novas aos ninivitas. E o que Deus faz? Envia uma tempestade que afeta tanto Jonas quanto os marinheiros pagãos que não tinham nada a ver com a história do profetinho obstinado. Para pensar nisso. Eles ficam desesperados, eles pedem uma solução e a solução era jogar o profeta no mar. E de fato as águas se acalmaram. Sabe, queridos, talvez uma cena que nunca sairá da minha cabeça foi em 11 de março de 2011, quando aquele tsunami atingiu o Japão. Eu lembro disso, eu estava com a minha esposa em casa e, de repente, todos os canais de notícia pararam tudo para mostrar o que estava acontecendo. E as cenas de helicóptero eram aterradoras. Depois que a gente foi descobrir que havia, de fato, acontecido um terremoto, um dos maiores já registrados, de escala 9,1 no meio do mar, e gerou uma onda tão grande, e as cenas da água invadindo cidades inteiras, vilas inteiras. Tem uma cena que não me sai da cabeça, são os carros engarrafados, todos tentando escapar, queridos. E de repente aquelas águas vêm e englobam todos os carros. E todo mundo que estava ali vai embora. Tem uma cena no meio da cidade, uma cidade grande. Está todo mundo em cima da cobertura de um prédio. E de repente eles vão olhando para o mar lá longe e os navios começam a invadir a cidade. Derrubando prédios, edificações, casas. A fúria da natureza. Cenas que nos assustam.
Mas tem uma cena nesse texto que deveria deixar eu e você muito mais assustado do que isso. O fato de que Deus é maior do que essas coisas. É o que ele está falando. O poder de Deus é muito superior ao bramido das águas, à fúria dos vagalhões do mar. O poder de Deus é associado à sua grandeza, de fato à sua capacidade de não apenas produzir essas coisas, mas controlar essas coisas na criação. Talvez a cena que eu e você não podemos nos esquecer nessa manhã é quando Jesus está no barco com seus discípulos. Você lembra dessa cena? Dormindo, descansando. E os seus discípulos ficam desesperados quando aquela tempestade se forma. Quem sabe uma espécie de tufão ou furacão, a gente não sabe o que foi. Mas eles ficam desesperados, temendo pela própria vida. O barco estava quase para ir a pique. E o Senhor Jesus Cristo, um homem dentro de um barco, um carpinteiro que todo mundo conhecia, um rabino que todas as pessoas estavam ouvindo as suas palavras, ele ergue as suas mãos e ele para uma tempestade. Quanto poder tem esse homem? Apenas com o som da sua voz, a natureza cessa. Queridos, o poder de Deus é algo impressionante sobre a criação. Mas não é um poder apenas sobre a criação. É um poder também sobre todos aqueles que ousam se levantar contra o seu reinado. A Bíblia nos mostra uma série de pessoas que eram usurpadores, tentativas de dar o golpe, o impeachment e roubar o trono de Deus, inimigos que se levantaram constantemente contra o povo de Deus. Mas o poder de Deus não é apenas sobre a criação, também é um poder militar. Olha o versículo 1, o que ele diz? Ele diz, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Essa palavra cingiu aqui no hebraico, e nós não sabemos exatamente porque o tradutor decidiu traduzir apenas como cingiu. Mas o hebraico é literalmente, o Senhor se vestiu e colocou um cinto de força. Um cinto de força. E de onde vem essa ideia? Talvez você não saiba, mas era comum que os reis que eram vitoriosos nas suas batalhas usassem uma armadura especial que simbolizava essa capacidade bélica e militar dele. O fato de que ele era um rei muito bem sucedido. E dentro dessa armadura você tinha um cinto do vencedor. Um cinto da vitória que era talhado com cenas das batalhas que ele venceu, os causos, datas, nomes, épocas especiais. O cinturão do vencedor. Você já assistiu uma partida de boxe? Já assistiu? Ou UFC, que hoje está na moda, é o UFC, né? Aí o cara vai lá, treina meses, rala pra caramba, entra no round, se esfola todo durante um round inteiro. Depois tem mais um, quase morrendo, pedindo pinico. Mas ele se sai vencedor. E nada melhor do que coroá-lo com um belo cinturão dourado e reluzente. Porque ele fez por onde? Ele conquistou os seus inimigos. Ele mostrou que ele não é qualquer um, que ele é esforçado e que ele tem poder de fato. Aquilo que ele disse antes na coletiva de imprensa, ele cumpriu. Nosso Deus é assim, queridos. Aquilo que ele disse a respeito do seu poder, ele cumpre. E cananeus, amalequitas, egípcios, amorreus e todos aqueles que tentaram se levantar contra o povo de Deus caíram um por um. Porque Deus, o vencedor, pegou o seu pequenininho povo de Israel e lhe deu a vitória. Queridos, esse é o meu e o seu Deus nessa manhã. Esse é o Deus que vai conosco à medida que eu e você vamos desse mundo. Esse é o Deus que nos acompanha, que nos cinge com o cinturão da vitória, não porque eu e você tenhamos condições de fazer isso, mas porque Ele mesmo governa sobre a criação, sobre todos os eventos deste mundo e sobre os inimigos que se levantam contra Ele. Quando nós afirmamos esse tipo de coisa, estamos afirmando que podemos ir no poder de Deus. Porque Ele governa mesmo em meio aos eventos mais trágicos da história da humanidade. É interessante, se nós pensarmos na associação desses dois atributos, a eternidade de Deus, ok? Eternidade de Deus aqui nessa mão. E nessa mão aqui, o poder de Deus. E essas coisas se manifestam ao longo da história para mostrar que Deus está sempre reinando.
Se eu e você tivéssemos condições de pegar uma máquina do tempo aqui agora, pum, inventamos uma máquina do tempo. Cláudio é inteligente para isso, ele inventou, pá, uma máquina do tempo. E nós voltássemos 8 séculos, até o ano 1347. Ano da peste bubônica, uma das maiores tragédias naquele mundo, naquele tempo. 1/4 da população europeia foi dizimada naquela ocasião. Talvez as pessoas, em meio àquela crise toda, achavam que o mundo estava largado às moscas. Mas se eu e você pegássemos essa máquina do tempo das Escrituras, veríamos Deus assentado no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas. Se avançássemos 7 séculos e nos dirigíssemos à Segunda Guerra Mundial, onde milhões e milhões foram dizimados, veríamos Deus governando no seu alto e sublime trono, tomando contas de todas as ações dos homens, para que eles prestem contas diante do Senhor. Deus reina. Eu e você precisamos confiar nisso, porque a tendência minha e sua, na nossa amnésia espiritual, é esquecer que Deus está reinando. Olhamos as tragédias, olhamos os problemas e nos esquecemos de que Deus não apenas predeterminou todas as coisas que acontecessem, mas Ele está agindo e operando em cada uma delas para o meu e o seu benefício. Por incrível que pareça. Isso nos é confortante, irmãos. Isso redunda e culmina nesse último versículo, no versículo 5, quando o salmista fala sobre o reino santo de Deus. Ele afirma: fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Olha que interessante, ele observa todas essas características grandes a respeito de Deus e percebe claramente que em meio a todas elas há algo de pessoal no relacionamento com Deus. Ele chega à constatação de que esse Deus que criou todas as coisas, este Deus que é poderoso e eterno e não está condicionado nem mesmo ao tempo, ele é um Deus que se relaciona de forma fiel para com o seu povo. Se você fosse um israelita, para pensar nisso. Você pensaria assim: egípcios tentam me escravizar, tantos outros tentam me perseguir, nações inteiras se rebelam contra Deus, mas o meu Deus criou tudo isso aí. O meu Deus é o dono desse negócio todo. E ai de vocês, se vocês não se ajoelharem diante dele. Ele chegaria a essa conclusão feliz de que ele foi eleito e escolhido pelo próprio Deus e ele pertence a Deus. Mas também é uma conclusão assustadora. Porque esse Deus que criou todas as coisas é o seu Deus, é o seu rei. E ai de você se não levar isso a sério. Deus é fiel em todos os seus propósitos e testemunhos. Ele se relaciona com o seu povo e por isso ele é confiável. Aquilo que ele diz que é verdadeiro porque ele não mente. Ele é fiel em todo o seu caráter e em todo o seu agir. Mas ele também é santo, é isso que ele está falando nesse texto. Convém à sua casa a santidade para todo sempre. Por causa dessas características do Senhor, nós chegamos também à conclusão de que ele é santo. De que ele não admite nada que seja diferente daquilo que ele estabeleceu. De que ele é separado da criação e santificado, mas ao mesmo tempo justo e fiel para se relacionar conosco. Que relacionamento curioso esse aqui, queridos. Um relacionamento de amor e graça, mas também um relacionamento de justiça e verdade. Sabe, meus irmãos, é interessante pensar que na palavra de Deus, nada fica na teoria. Eu e você poderíamos apenas terminar o sermão aqui, eu estou quase terminando, mas falar assim: uau, que bela aula de teologia sistemática sobre os atributos divinos. Que legal, pastor, gostei. Aprendi um pouco mais sobre essas coisas. Mas a pregação da palavra, ela implica que eu e você devemos reconhecer as implicações disso para mim e para você. Porque esse Deus grandioso se fez próximo a nós. Ele nos alcançou. Ele não apenas comunicou a sua palavra a nós, mas ele também agora exige de nós obediência. Porque ele veio até nós para reinar sobre nós.
Essa não é uma realidade apenas do Novo Testamento, mas é uma realidade que começa de inúmeras maneiras no Antigo Testamento. Quando, por exemplo, o profeta Isaías, no ano 700, em vias do exílio babilônico, ele solta lá no seu capítulo 9, versículos 6 a 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Uau! Isso é impressionante, meus irmãos. O fato de que havia uma profecia sobre um rei, que era um rei melhor que Davi, como isso é possível? Porque Davi era o grande bambambam de todos os reis, meus irmãos, não se engane. Imagina se eu e você pudéssemos eleger o melhor presidente que existe, esse presidente, neste exato momento, assumisse o governo do Brasil. Estaríamos eu e você. Isso aí, não é verdade? Era assim que o povo de Israel se sentia com relação a Davi. Tudo bem, ele vacilou, fez algumas coisas erradas aqui e ali, mas é Davi que a gente está falando. Davi não é nada, queridos, perto desse menininho. Esse menininho cresceu. Esse menininho viveu de uma forma um tanto quanto humilde inicialmente. Mas à medida que ele crescia e se desenvolvia, a sua grandeza ficava em evidência, o Espírito do Senhor estava sobre ele, suas palavras possuíam autoridade, e ele não falava como o homem fala, ele falava como Deus fala. Para alguns poderia soar como arrogância, para outros poderia soar como loucura, mas ele era o príncipe da paz, Pai da eternidade, o sucessor fiel de Davi. Foi acusado de blasfêmia, injustiçado e em dada ocasião climática foi levado à presença do governador romano Pilatos para prestar contas das suas afirmações reais. E o governador romano faz uma pergunta para ele: você é o rei? E Jesus responde a ele em João 18, 36, 37, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, preste atenção. Logo tu és o rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Queridos, o rei é o rei Jesus. Ponto final. Esse salmo, lido agora cristologicamente, passando por Jesus no Novo Testamento, a sua primeira frase seria: reina o Senhor Jesus. Ponto final. Reina o Senhor Jesus. Ele reina porque aquele que morreu pela mão de Nicos ressuscitou e venceu sobre a morte. O seu cinturão mostra que ele é vencedor sobre a morte. E que a morte não pôde detê-lo. E que nos 3 rounds de 3 dias que ele lutou com ela, ele saiu vitorioso. Ele venceu sobre o meu pecado, sobre o seu pecado, e nele nós agora temos um governo pleno, santo, justo e eterno. Queridos, Paulo, que foi ofuscado pela luz real no caminho para Damasco, quando ele aprende sobre isso, ele registra para mim e para você em Filipenses 2, versículos 8 e 9, que ele a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu e você lemos Apocalipse 4 nessa manhã, uma cena interessante. João na ilha de Patmos, tendo uma visão estranha, um monte de animal, um monte de anciãos,
24 anciãos, coroados com seus pequenos tronos, mas um trono central. E aquele que está sentado no trono, ele tem aspecto de jaspe e pedras preciosas. Mas o que estão fazendo esses súditos ao seu redor, e esses pequenos reis, estão todos o adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda a glória. É a cena celestial. Todas aquelas 4 criaturas e esses 24 anciãos misteriosos representam o todo da criação. 24 anciãos, 12 tribos de Israel, a antiga aliança, 12 apóstolos representando a nova aliança, 24 representando toda a humanidade redimida e debaixo do governo de Deus. Os animais diversos ali, com faces de homem e asas de águia, uma série de coisas, representando toda a criação de forma perfeita. Os 4 animais dos 4 cantos da terra, todos adorando ao Senhor do universo. E quando você chega no capítulo 5 de Apocalipse, o Cordeiro imolado é o Rei. Ele é o Rei da sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Porque é impossível ler esse texto que nós acabamos de ler e nos deparar com essas verdades que nós acabamos de nos deparar, sem nos fazer essa pergunta: será que ele tem reinado sobre o meu e o seu coração? Ele é o único que tem poder para isso, queridos. A sua morte nos trouxe vida, e o seu reinado é real agora, porque o Espírito Santo de Deus nos constrange a dobrarmos os nossos joelhos em adoração a Ele todos os dias. A orarmos e buscarmos a face deste Rei grande, porém íntimo, desse Rei gigantesco, porém próximo. Que maravilha, irmãos, que maravilha. É um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Porque ao negar e rejeitar o governo desse Rei sobre os nossos corações, nós estamos trazendo sobre nós condenação e fraqueza. Súditos que são súditos de verdade, eles apenas se rendem, se deixam ser governados por aquele que tem poder sobre nós. O Senhor Jesus Cristo não é mau, queridos. Ele não joga gatinhos e cachorros sobre os muros do palácio. Ele não bate na sogra porque a roupa dela está feia. Ele não faz nada disso. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Ele cuida da sua própria criação por quem ele entregou a sua vida. Cabe a mim e a você aceitar isso. Aceitar e se alegrar nisso e falar para todo mundo: foi o meu Rei que fez tudo isso aí. É isso que ele espera de nós. Súditos fiéis e leais, sendo governados por ele e sendo abençoados por eles. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, grandioso Senhor, nossa suprema e excelente majestade. Senhor, nessa manhã nós, como tua igreja, nos voltamos para o Senhor. Senhor, é apropriado que nós, neste momento, nos rendamos a Ti, Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos dessa igreja que puderem se ajoelhar nessa hora diante do Rei do Universo, nas suas próprias cadeiras. E ore silenciosamente, submetendo a sua vida ao reinado poderoso de Deus nessa manhã. Senhor, Tu és o nosso Deus poderoso. Reina sobre os nossos corações nessa manhã, Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Senhor, de toda injustiça. E dá-nos coração de obediência, Senhor.
Ajuda-nos a não mais rejeitar o teu cetro de poder nas nossas vidas. Que sejamos súditos, santos e fiéis ao teu governo. Ajuda-nos a fazer conhecido o teu grande poder real a este mundo, nas nossas famílias, Senhor, nos nossos casamentos, no cuidado com os nossos filhos, Senhor, na honra que devemos aos nossos pais, na ética no ambiente de trabalho, que em todas as coisas o teu cetro seja o regente da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.